Bom dia. Hoje vou fazer um vídeo que se calhar as pessoas vão gostar mais. Tenho que agradecer às pessoas que fazem os comentários bons, porque eu ontem cheguei a casa e praticamente todos os comentários eram de apoio. E depois tem alguns destes comentários que dizem, mentira, ou mentiroso, só uma palavra. Hoje vou fazer um vídeo, coisas piores da Suíça. Que é assim, eu nunca disse que a Suíça era perfeita. Eu nunca disse que a Suíça era o paraíso. Eu simplesmente fiz uma comparação, porque eu estou cansado das pessoas dizer Portugal é muito mais barato, Portugal... E toda a gente dizia, Portugal está um espetáculo. Eu deixei um trabalho de 10 anos, estava há 10 anos como professor na Holanda, eu voltei para Portugal, oferecido um salário de 1500 euros líquidos, já incluindo as férias, que eram pagas em duodécimos. E quando eu me apercebi para ir à Serra da Estrela ou ver o Porto Alegre, eram para aí 100 euros, porque a gasolina era o preço daqui, as portagens, os sítios para ficar não são propriamente baratos, e eu decidi retornar à Holanda. Como eu costumava vir muitas vezes de férias à Suíça, quando estava na Holanda, porque a Holanda tem um problema, é que é plano, é igual em todo o lado, como foi todo destruído na guerra. Eles mais ou menos fizeram a mesma arquitetura, a mesma planificação em todo o lado. E a Suíça, a cada sítiozinho como a sua vira, é diferente, porque não só não foi destruído na guerra, portanto tem coisas muito antigas, mas também, como vou falar a seguir, a cultura varia de sítio para sítio. Então, vamos falar muito seriamente das coisas que as pessoas não gostam. Algumas que eu concordo, outras não, mas eu vou dizer. A primeira coisa, toda a gente se queixa, desta vez, vou falar de seguro. As casas são caras. São como são em Londres, como são em Madrid, como são em Roma, porque é assim, se alguém for para Zurique ou para Genebra, realmente é das cidades mais caras do mundo. São das cidades mais caras do mundo. Portanto, eu não vou dizer que as casas são baratas. Agora, em Lisboa não são baratas. E o que eu falei antes era da proporção entre o que se ganha e o que se paga. Por exemplo, em Londres, havia uma história, quando eu vivi lá, que mostrou naqueles programas de casas, um casal vendeu um T1 em Londres, numa das zonas mais caras de Londres, e comprou um castelo na Escócia, e fez um hotel, e o hotel até é bastante bem sucedido. Portanto, eles mostraram o quanto é ridículo os preços em algumas zonas, comparado com outras, porque uma pessoa quando compra uma casa em Cascais ou compra uma casa numa aldeiazinha no interior de Portugal, as diferenças são abismais. Portanto, as casas são caras. E eu tive sorte, pago por um T3, não é 3 peças, porque 3 peças na Suíça ou em francês é 2 quartos e uma sala, é 4 peças e meia, e eu pago 1595. É bastante barato, é verdade. Eu arranjei a casa durante o Corona, porque quando foi o Corona eu não parei de trabalhar, porque eu trabalhava no leite, umas pessoas precisavam de leite todos os dias, nós nunca tivemos um dia de folga, e eu arranjei um apartamento que eu até pensei que não ia conseguir, porque a mulher disse, vai lá e tenta, e tenta. Eu disse, está bem, mas achas que vamos conseguir aquele apartamento tão fixe, tão barato? 1595, 200 são de condomínio, inclui o aquecimento, inclui a limpeza, inclui os jardins, a água quente, tem garagem. Agora, se eu tivesse agora, neste momento, à procura de um apartamento em Genebra ou em Zurique, não me acredito que de menos de 2.500, 3.000 conseguisse arranjar. Porquê? Porque é caro. Agora, quando se vai para Zurique ou para Genebra, que são das cidades mais caras do mundo, só tipo Tóquio e se calhar, sei lá, Nova Iorque ou assim uma coisa do género, são mais caras. As pessoas não podem esperar arranjar por 1.500. Agora, porquê é que vão para Zurique e para Genebra? Procurem umas cidades umas vilazitas mais pequenas. Todas as vilas aqui têm escola, têm câmara, têm correio, têm não sei o que mais. Portanto, não precisa de ir para Zurique. Não precisa de ir para Genebra. Se for para lá, já sabe que vai pagar 2.500 a 3.000. E quando um gajo recebe 4.000 e diz, epá, que tanto dinheiro, custo... E depois, imediatamente saem 2.500 ou 3.000 e fica com 1.000. E depois, a seguir, paga o seguro. E como é que funciona o seguro? Em Portugal, o Serviço Nacional de Saúde é financiado pelos impostos. Ou seja, nós pagamos o seguro como impostos. Aqui paga-se muito menos impostos. Acho que é 18,5 e em Portugal é 36. Na Holanda acho que era para aí 40, porque eu tinha quase 46%, incluindo todos os impostos, quase 46% do salário desaparecia todos os meses. Portanto, Portugal e a Holanda são muito mais caros de viver aqui, a nível de impostos. O seguro é privado. E depois há 2 ou 3 hipóteses de fazer o seguro. O seguro pode-se fazer com franquia 2.500 euros, e aí, na terra onde eu estou, 300
220, 300 consegue-se por mês. A mulher 300, os filhos 100 euros cada um, portanto dá 800, 900. Nós para os filhos fizemos 2 seguros do CSS, façam isso porque é muito bom. Pagamos 25 euros por mês e eles cobrem praticamente tudo de dentista, disto, aquilo, aquilo outro. A minha filha fez um tratamento, ou está a fazer um tratamento dentário para endireitar os dentes, não é daqueles necessários, porque se tirar o dente, aí paga, 100 euros, acho eu. Mas por 25 euros por mês foi das melhores coisas que nós fizemos, porque o tratamento dela são 12 mil euros. Ela vai ao tratamento, tem aparelho, tem isto, tem uma coisa para meter por dentro da boca. Nós recebemos a fatura, por exemplo, 300 euros por meter umas braces novas, um aparelho novo, e o que é que fazemos? Pegamos na fatura, mandamos para o seguro. O meu seguro é Symphony, ok? É muito bom e acreditem que conseguem mais barato do que se calhar o que vocês têm. Symphony. Nós mandamos a fatura para o Symphony e para o CSS. Um paga metade, outro paga metade. Gastamos zero. Portanto, ela vai ter uns dentes espetaculares, bonitos e grátis. E realmente, pagar 1000 euros, por exemplo, eu neste momento estou a pagar 1125 por mês. Porquê? Porque eu disse, não quero a franquia, porque eu pensei que ia ser operado às costas, porque eu tive um acidente, e pensei que ia precisar de ser operado às costas, por isso eu fiz um seguro completo. Eu pago 450 por mês, tenho a franquia de 300 euros, que é mandatório, que é obrigatório, não se pode ser menos do que isso, acho que é 300 euros. Se alguém achar que não é 300 euros, que me diga. A mulher tem 300 e tal, e os filhos têm 100 e tal. Incluindo no seguro, tem piscina grátis para os miúdos, portanto, há para aí 50 piscinas no país em que eles podem ir, tem ginásio gratuito, tem fisioterapia, tem não sei o quê, não sei o que mais, portanto, é assim, custa, porque mal chega ao salário, são 3 ou 4 mil euros que vão pela coisa fora. Eu, felizmente, como pago 1595, mais 1100, são à volta de 2500 que mal entra, sai logo. Essa é a maior queixa de toda a gente. Agora, realmente é assim. O que é que você esperava quando se vai viver para uma cidade como Zurique? Esperava que pagar quanto? 1500? 1700? Assim, não se pode pagar porque as pessoas que lá vivem ganham salários e o terreno custa. E depois os suíços têm uma coisa que eles não querem aumentar a população. Eles dizem que 9 milhões e meio é o máximo que o país pode ter para manter a qualidade das pessoas. Portanto, é muito difícil fazer casas. As pessoas não podem comprar um terreno e fazer uma casa. Não é assim, não funciona assim. E eles decidem, ok, esta parte aqui pode ser uma casa. E aparece para aí 100 pessoas a comprar o terreno para fazer a casa. Portanto, uma das razões que as coisas são caras é não só os salários são altos, não só a competição é alta, mas também eles não deixam construir mais. Portanto, a primeira coisa, já falámos, mal chega ao salário, pumba, vai a renda e vai o seguro. E se realmente a pessoa estiver sozinha a viver em Zurique com 4 mil, tem que viver num quarto. Não vai alugar casa. A segunda coisa, e para mim a parte mais difícil, é a língua. Vocês sabem que eles têm 4 línguas. O alemão, o francês, o italiano e o romance. Mas isso não é só assim. Porque assim, o alemão é usado para coisas oficiais, mas eles não falam o alemão. 60% da população na Suíça fala Schweiz. E o que é Schweiz? É o dialeto local. E se vocês forem ao YouTube e porem Schweiz e alemão, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. E como é que se aprende o Schweiz? O que é o Schweiz? O Schweiz é o que eles falam em casa. É o que o pai e o filho falam. E, por exemplo, há 226 dialetos na Suíça. Ou seja, uma pessoa para aprender o Schweiz não só tem que viver com os suíços, porque não é escrito, não há regras, não há gramática. O Google não consegue traduzir o Schweiz. Portanto, imaginem, se o Google não consegue, como é que eu vou conseguir? Eu estive aqui a trabalhar numa escola e há um miúdo que vem rima, Ibadigzi. Que raio será isso? E o que era? Ich habe in der Schwimmbad gegangen. Ou seja, não tem nada a ver com a coisa. E, é assim, eles são muito orgulhosos disso. E usaram isso, desenvolveram isso, porque como eles viviam isolados e como o alemão era o inimigo principal, se calhar a ideia, não é? Eles desenvolveram os dialetos deles. E como muita gente mora em vilas no meio da montanha, e é assim, 60% tem a língua mãe os pais. Ou seja, é extremamente difícil, porque eu sentei mais vezes e na escola, eles estavam a falar em Schweiz, e eu perguntava, o que é que se está a passar? E mesmo dentro das escolas, dentro da sala de aulas, às vezes a professora dizia, ok, como está aqui o Sr. Lima e o aluno dele, que era um ucraniano que eu estava a ajudar, vamos falar em Hochdeutsch, que é a língua oficial. E eles tentavam, mas
Porque assim, na vila que eu estou, eles falam um dialeto mesmo difícil, mesmo difícil. Há outros mais fáceis. Portanto, a língua é... E o que é que eu tive que aprender? Eu aprendi francês, continuo a aprender todos os dias. Estou no Duolingo e estou no YouTube e estou... Aprendi o alemão. Fui para a Alemanha 2 semanas a aprender alemão. Mal cheguei a Basel no avião e comecei a ouvir o Schweiz. Eu pensei assim, para que é que eu fui para a Alemanha aprender alemão se estes gajos falam o Schweiz? E depois há uma coisa, as pessoas pensam, inglês fala-se em todo lado. A primeira reunião de pais que nós tivemos aqui na escola, a diretora teve que vir para traduzir, porque as pessoas não falavam inglês. As pessoas não falavam inglês. O dentista aqui da vila não fala inglês. Eu tive que arranjar outro dentista na cidade, porque o daqui não fala inglês. Às vezes um gajo pergunta, sprechen Sie English ou Französisch? Não, nein, nein. Ou seja, eles têm orgulho em falar só o alemão e o Schweiz. E na parte francesa, eles não falam o alemão. Portanto, a língua é das coisas mais difíceis. E como a minha carreira é professor, é extremamente difícil, porque eles exigiram C2 para me dar equivalência. Eu posso trabalhar na mesma, mas com 80% do salário. Quem é o estrangeiro que consegue atingir o C2? C2 é nível universitário na língua mãe. Portanto, para um estrangeiro. E eles obrigam. Para médico, exigem B2. Para professor, exigem C2. Outra coisa que para mim me faz uma confusão, eu quando estava na escola, houve uma professora que estava há 30 anos na escola e foi despedida. Depois de 30 anos de carreira, foi despedida. Simplesmente disseram, no fim do ano, tens que ir. Aqui, ser funcionário público ou não ser, não garante, porque assim, eu na Holanda era funcionário público, em Portugal a minha irmã é funcionária pública, é quase impossível despedir. Aqui, simplesmente, a pessoa dá 3 meses de casa, notícia e andamento. Ou seja, a segurança aqui é um bocado tipo América, porque eu sei que na América o sistema é o mesmo. As pessoas têm um contrato, tudo bem, e não é vitalício. Há uma coisa que corre mal, 3 meses e andamento. A pessoa que depois de 30 anos de carreira, e ela era uma boa professora, eu gostava dela por acaso, ao fim de 30 anos foi-se embora. Perdeu o trabalho. Quer dizer, ela tinha 60 anos, o que é que ela vai fazer agora da vida? Portanto, a segurança no trabalho aqui é ou faz o que te mandam ou pode ser problemas, digamos. Outra coisa é, como a língua, aqui as pessoas são muito fechadas. Porquê? Porque como têm línguas diferentes, têm culturas diferentes, de um lado da montanha para o outro, a cultura é de tal maneira diferente. Eles são bastante fechados. É verdade que não é fácil arranjar amigos aqui, é verdade que eles são muito fechados. Toda a gente na rua, Grüße, bom dia, né? Mas não passa muito daí. As pessoas não nos convidam para ir para casa ou para ir para o café. A verdade é uma, eu conheci aqui uns gajos, quase da minha idade, dava-lhe no café, que eu à sexta-feira vou ao café aqui na vila, e 5 estrelas, 100%, nunca me convidaram para lá ir, mas quando eu estou lá, eles vêm e sentam-se e conversam e coisa. Agora, há aquelas fronteirazinhas, é muito difícil uma pessoa ser convidada para ir para casa. Porquê? Porque a cultura aqui, por exemplo, as crianças vão a pé sozinhas para a escola e são incentivadas a ir sozinhas para a escola. E, por exemplo, na escola da minha filha é 1, 2, 3, primeira classe, segunda classe, terceira classe juntos, depois quarta, quinta e sexta classe juntos. Ou seja, todos os anos eles perdem 1/3 dos amigos e recebem 1/3 de pessoas novas. A sociedade aqui, tal como no trabalho, é feita para as pessoas serem individuais. Eles acham que uma pessoa individual, uma pessoa que seja independente, é uma pessoa forte. Se eu concordo com isso ou não, acho que eles exageram nesta coisa de que não terem o seu grupo, não terem a abertura para receber outras pessoas. Acho que é um exagero. Para mim, é uma daquelas coisas que faz a vida difícil. A minha filha agora, ao fim de 4 anos, já tem o grupinho dela, mas passou os trabalhos do diabo para conseguir ser aceite e conseguir arranjar amiguinhas, né? Porque o primeiro e o segundo ano foi extremamente difícil. Portanto, eles são fechados, é a cultura deles, e isto também vem das línguas, porque cada um se fala a sua língua, cada vila tem o seu dialeto. Se o cantão ao lado tem uma língua diferente, francês ou italiano, assim, eles realmente não têm aquela coisa da cultura. Outra coisa que eu vou falar, isto não é um país, isto é mais um mini Estados Unidos, porque assim, eles têm 26 cantões e cada cantão tem as suas regras. É tipo Estados Unidos, cada um, só em miniaturas. Os impostos mudam, os seguros mudam, as rendas mudam, os salários mudam. Por exemplo, se vocês puserem quanto ganha um professor na Suíça, aparece em Zurique ganha isto, em Genebra ganha isto, em Bern ganha isto. Os salários, as multas, o seguro de saúde, tudo muda de país para país. E eles realmente
realmente estão habituados a interagir, porque são obrigados, mas não está neles esta coisa de serem um. Eles não são um. Porque eu tenho um colega que disse, a parte alemã diz que a parte francesa da Suíça é o dark side da Suíça. Portanto, é realmente difícil. Ao fim de 3, 4 anos, é assim, toda a gente conhece aqui. Agora, esta semana, pela primeira vez, fui convidado a fazer parte da equipa de futebol dos adultos, aqui da cidade. O meu filho anda lá no futebol, a minha filha andou, mas não gostou. E eu fui convidado, ou seja, estou aqui há 5 anos, e fui convidado agora para fazer parte da futebol. Portanto, as coisas demoram muito mais tempo do que o costume. O ponto a seguir é que eles são super antiguados. Esta parte, se calhar, está relacionada com os outros, porque é assim, por exemplo, eu na Holanda e na Inglaterra praticamente era tudo por e-mails. Aqui, eu chego ao ponto de receber uma carta de um trabalho a dizer ai, desculpe, o seu dossiê é muito interessante, mas não foi aceito. Por que raio que não me respondem ao e-mail? Porque mandam uma carta, o trabalho que deu a fazer a carta, mandar a coitadinha da árvore caiu para fazer uma carta, para dizer que não me querem. Bastava dizer, desculpe lá, mas vai chatear outro. E depois é assim, praticamente tem sido tudo por telefone. Eu sei que em Zurique, em Genebra, se calhar vai ser diferente, mas aqui há muitas vezes que eu mando um e-mail e as pessoas respondem o e-mail a dizer ligue-me. É assim, então se você está-me a responder no e-mail, porque é que não me responde logo antiguado as cartas, os telefonemas, há montes de sítios, na escola, eles querem o seu telefone aos professores, podiam mandar um e-mailzito que se poupava bastante dinheiro, não. E esta parte são antiquados também se reflete em várias coisas. Por exemplo, eu uma vez concorri para um trabalho que era para ser condutor de autocarro em Genebra. E eu concorri em março. Fui chamado para uma apresentação em junho. Depois mandaram-me um teste para fazer em francês, que graças ao Google eu tive uma nota espetacular. E depois, passado para um mês ou 2, fui chamado para a entrevista pessoal. A entrevista correu mais ou menos e disseram que se eu quisesse continuar, que o próximo passo era os exames médicos, os psicotécnicos, que seria 4 meses depois. Se eu passasse nesses exames, depois, em abril, ia começar a minha formação. É assim, estes gajos devem estar a brincar comigo, ou seja, ia ser 13 meses para arranjar um trabalho. E o que é que eu disse? Assim, eu, entretanto, vou arranjar um trabalho para poder esperar que vocês se decidam a me responder. E o que é que aconteceu? Arranjei um trabalho e já não vou para aquele trabalho. Porquê? Porque, assim, há coisas que realmente, eu às vezes recebo respostas de e-mails ou de cartas ou coisa, que eu já nem sei o que é, porque eu respondi há 6 meses atrás, ou tentei há 6 meses atrás arranjar o trabalho. Portanto, há certas coisas que estes meninos ou que estas pessoas às vezes parece que estão no século XIX. E é irritante. Uma pessoa sabe que uma empresa não tem pessoas, que na apresentação eles disseram, temos ali autocarros parados, nós precisamos de pessoas. Mas depois demora 9 ou 10 meses até a pessoa começar a trabalhar. E eu já tenho praticamente as qualificações todas, só me falta a parte prática. Portanto, já passei a teórica, já tenho o OCP, já tenho essas coisas todas. Só me falta a parte prática. E porquê é que eu não a faço sozinho? Porque tenho que fazer 24 horas a 200 euros, ou francos, que é a mesma coisa, agora o franco até vale mais, 200 euros por hora. Portanto, eu tenho que pagar 4.800 para fazer 24 horas e eu não vou pagar. Para ganhar o mesmo ganho agora, para que eu vou gastar. E depois o exame são mais 600. E o engraçado é que o exame teórico custou-me 60 euros. O OCP demorou 15 minutos, parte teórica e parte prática, porque eu só tive que fazer os 2 últimos, porque eu já tinha o OCP o OCP é a carta de motorista. Já tinha dos pesados, portanto só tive. Custou 800 euros. Ou seja, eu gastei 830 minutos e para fazer a teórica gastei 60. Há coisas que, sinceramente, devem estar a gozar com a minha cara. Pronto. Há coisas aqui que funcionam como no século XIX. É verdade. É verdade. Irritante, é irritante. As pessoas daqui dizem, opá, tens de ter tempo, tu precisas de um trabalho para esperar por um trabalho. Portanto, senta-te e espera. Acho que a regra 7 e é as regras. É assim, eu sinceramente, e a minha mulher diz que eu, se calhar, sou um bocado paranoico, eu gosto de regras. Eu odiava, quando vivia em Cascais, ter que os cães dos vizinhos continuassem toda a noite, ou passassem a noite a fazer barulho. Eu tenho um colega que vive em Inglaterra, que agora está de férias em Portugal, e ele já foi à Câmara, já foi a todo lado para tentar que o vizinho controle os cães, e a Câmara disse, não tens nada a ver com isso, está no terreno dele. Mas o barulho não está no terreno dele. É assim, eu gosto de regras. E vou-lhes dizer algumas regras que são esquisitas, mas pronto. Ao domingo, está tudo fechado, tirando restaurantes e alguns cafés e as estações de serviço. Os supermercados estão fechados, os trabalhos estão fechados, porque é dia da família. Eu gosto disso. Quando estava na Holanda ou em Portugal, ao domingo, havia várias coisas abertas. Aqui não. O que faz um bocado confusão. Outra regra é, a partir das 10 da noite, não há barulho. É silêncio. Não se pode aspirar.
não se pode tomar chuveiro, não se pode fazer festa. Os concertos, as festas, às 10 da noite, desligam o silêncio. Eu estava em Famalicão, quando o Famalicão subiu à primeira divisão, e tive que levar até às 5 da manhã, porque eu vivia perto da Câmara, até às 5 da manhã com o concerto e com as coisas. Ou seja, eu tinha 2 filhos pequenos, claro que tive que passar a noite com os filhos porque eles não conseguiam dormir. Quer dizer, quando a minha privacidade é invadida pela pessoa do outro lado, eu tive este fim de semana, o vizinho estava ali a fazer grande festa, e eu fui à varanda e disse, olha, desculpe lá, mas você sabe que a partir das 10 da noite era o silêncio, não sabe? E ele parou de fazer barulho. Foram para dentro da casa e continuaram a festa dentro de casa. Porquê? Porque a regra é a regra. Por exemplo, não se pode aspirar ao domingo. Quer dizer, pode-se se o seu aspirador não fizer barulho, mas teoricamente, ao domingo, não se pode fazer reciclagem, não se pode aspirar, não se pode fazer nada, lavar a roupa, coisas que façam barulho com o vizinho, porque se o vizinho vier à porta e dizer, olha, desculpa lá, mas eu estou a ouvir o seu aspirador, o senhor tem que desligar. A reciclagem, por exemplo, durante a semana, a partir das 7, como meter as garrafas de vidro dentro do vidrão faz bastante barulho, a partir das 7 da noite não se faz reciclagem. Outra coisa é a velocidade. Vocês podem ir ao YouTube e pôr cartoons da velocidade. Por exemplo, as pessoas, mesmo os suíços, aqui vão 80 a hora, mal passam a fronteira para a França e para a Itália, 150, 160. Porquê? A quantidade de câmaras que há aqui é impressionante. E eu adoro isso. Eu, quando fui a Portugal a última vez, e fui para o Algarve, o meu colega queria ir a 200, e eu ia a 130, 140. E o gajo passou-se comigo. Mas o que é que se passa contigo? Porquê é que tu vais a 130, 140? É assim, eu vou daqui a Portugal a cumprir a velocidade e chego lá em 17, 19 horas. Portanto, a velocidade é tudo muito relativo. Aqui, como é que eu faço? Eu trabalhei várias vezes já como motorista profissional e agora também trabalho como em limusines e levar turistas estrangeiros aos hotéis e coisas assim, aos fins de semana e no verão principalmente. E como é que eu faço? Vejo um sinal a 60, meto cruise control a 60. Vejo um sítio a 80, meto a 80. Eu chego ao fim do dia, depois de 10 horas, sem stress nenhum. Agora, se uma pessoa vai, como vejo muitos, e de foi engraçado, eu ia a 80 horas e passam 3 gajos de moto de Espanha e eu penso assim, vocês vão para aí a 100 numa zona de 80. Passado para aí 1 minuto ou 2, tinha uma câmara que eles não viram e eles logo abrandaram para 80. E eu passei e fiz assim, olha, levaste com o flash. Eles, tipo, porquê? Porquê? Porque era 80 e tu ias a 100. Se é 80, mais 80. E isso, para mim, é um espetáculo. Porquê? Porque nós vamos na autoestrada e vamos todos à mesma velocidade, não há acidente. Quer dizer, há acidentes. Um dia deste alguém disse, entre Los Angeles e Neve há sempre acidente. Aqueles para-choque. Não há destes acidentes graves como é uma pessoa. Agora, se calhar menos, mas em Portugal eu, quando subi, já perdi muitos amigos, perdi o meu irmão, perdi por acidentes de carro. Aqui, como vai tudo à mesma velocidade. Eu às vezes faço picantes com Ferraris. E os gajos não vão a lado nenhum, porque aqui a andar a excesso de velocidade é 5, 10 km a mais. De vez em quando lá vem um tolinho, passa a 150, 160, não, esse está a tentar aparecer nas notícias no dia a seguir. Porque aqui as multas como é que são? Por exemplo, uma pessoa vai a 120, é uma zona 120, vai a 125, 126. Esses 5 ou 6 é tolerância, mesmo que apanhe um flash, não apanha multa. Os 5 ou 6 a seguir dá 20 ou 40 francos, não tenho a certeza. Mais 5 ou 6 dá tipo 60, 80 francos. Mais 5 ou 6 dá para aí 200 ou 300 francos. Mais 5 ou 6 já dá para aí 600 francos ou 1000 francos e fica sem a carta. Portanto, as pessoas têm uma tolerânciazita, porque errar humano é este, uma pessoa pode fazer erros, mas quando se vai 20 ou 30 km acima, meu amigo, aí vais ter problemas e vais pagar. E a primeira vez é barato, a segunda é tipo o dobro ou o triplo, e a terceira aí já vai ser chamado para ir falar com o juiz. Eu gosto das regras. Eu às vezes estou aqui, vou lá fora à varanda, 11 da noite, para um cigarrito, e nada. Não há cães, não há motas, não há aviões. Os caminhões são obrigados, não podem conduzir das 10 às 5 da manhã para não fazer barulho. Os únicos que podem conduzir aos do correio, como fiz, aos frigoríficos, aos do leite, como fiz. Portanto, a partir das 10 da noite é um silêncio que até mete impressão. Que se dorme tão bem, tão bem. Eu adoro as regras, pronto. Há muitas pessoas que detestam regras, eu adoro as regras. No trabalho, por exemplo, vamos falar... Eu trabalhei nos Correios. Eu pegava no caminhão às 2h30 da manhã e acabava às 9 da manhã. Porquê? Porque eu trabalhava part-time, porque durante o dia estava na escola a estudar. O caminhão estava parado num sítio. Eu não via o patrão. Aqui, quando vocês veem um anúncio a dizer procura-se colegas, trabalha independentemente. Quer dizer, vais trabalhar sozinho. Não vais ver ninguém. Eu recebia por e-mail, por mensagem, o meu turno. Nos Correios era sempre o mesmo. Eu tinha aquele percurso, era sempre o mesmo. Era 5 dias uma semana, 6 dias outra semana. Que eu não via nem o patrão, nem os colegas de trabalho, não via ninguém. O caminhão estava lá, a chave estava no caminhão, escondida
na caixa atrás das ferramentas. Eu pegava no caminhão, ia aos Correios, carregava, ia aos postos de Correios. Eu tinha a chave dos postos de Correios, eu tinha o código dos postos de Correios. Os Correios estavam fechados durante a noite. Eu não via ninguém. Ou seja, o trabalho aqui, às vezes, é quanto menos o patrão souber que tu existes, melhor empregado tu és. Ainda agora, nesta cena dos carros para turistas, Teslas, Mercedões, Jeep CLE 6.3 AMG, eu tenho a chave do escritório. Eu chego lá, pego na chave do carro, porque eu recebi uma mensagem no dia anterior a dizer este é o carro que tu vais usar para ir a este sítio. Eu pego no carro, faço o trabalho, meto a gasolina, tenho o cartão da gasolina, que está no carro, lavo o carro, meto o carro na garagem. Eu não beijo, eu nem sei quem trabalha comigo. Eu não conheço os meus colegas, conheço um ou dois que são os meus amigos de lá, com quem eu falo nas mensagens e são gajos fixos, por acaso. Eu não sei quem fala, eu não beijo o patrão. Eu quando beijo o patrão é porque tem problemas. Portanto, aqui às vezes, um gajo pode passar um ano a trabalhar sem ver uma pessoa, e esta cena nos Correios durante a noite, eu ao fim de um ano e meio parei, porque sinceramente eu já não estava mais... Quer dizer, foi por outra situação que eu vou falar no outro vídeo, mas eu sinceramente, eu estava saturado de passar a vida sozinho. Porque assim, durante a noite, quando tu não tens colegas de trabalho, quando não falas com o patrão, quando não falas... A única coisa que eu tinha que fazer era, quando acordava, mandar uma mensagem a dizer estou acordado. Que era para eles saber que eu ia fazer o trabalho. Era a única coisa que eu comunicava. E às vezes eles respondiam, ok. Outras vezes não respondiam nada. Portanto, às vezes aqui as pessoas trabalham sozinhas, sem ver ninguém. Por exemplo, mesmo na escola aqui, não tem sala de professores. Não tem... A secretariado é na Câmara. Portanto, acaba a aula, uma pessoa vem para casa, uma pessoa não fica lá, não tem almoço com os colegas. Na escola maior, na escola secundária tem, mas na escola primária e no jardim da infância, nem sequer sala de professores tem. Quer dizer, isto é mesmo, e vamos outra vez à parte da cultura fechada, realmente é um bocado impressionante como é que esta gente é tão independente. Ou sozinha, não sei. Bem, isto já está a ficar muito longo. Vamos falar no serviço, que é uma coisa, esta foi a minha mulher que me disse para falar. Ontem fui ao Decathlon e a filha precisava de comprar calções para o começo do ano escolar, que começou no dia 12 de agosto, ontem. Estava uma menina a falar com o menino, estava outra menina a servir o menino, e eu perguntei, olha, desculpe, e elas ignoraram-me imediatamente. Há alturas que eu, por exemplo, chego a um café e chamo a pessoa e a pessoa... É assim, eles são arrogantes e quando estão a trabalhar nestes trabalhos em que tem que servir alguém, eles parecem que estão zangados com a vida. Claro que há sítios espetaculares, há gente muito simpática, mas queres isto, eu dou-te isto e pouca treta, vai-te embora, me chateias. Portanto, eles não são propriamente as pessoas mais afáveis. O gajo está a pagar o serviço, está a pagar o salário das pessoas, as pessoas tratam-nos como se nós fôssemos um fardo de palha e, enfim. E a última, vamos para a reforma. Para acabar a vida, acaba-se na reforma, vou acabar o vídeo na reforma. É verdade que a reforma na Suíça é pior que em Portugal. É verdade. Porquê? Porque há um limite de 2.500. Ou seja, uma pessoa que ganha 100 mil, chega ao fim da coisa e em vez de ganhar 9 mil ou 10 mil por mês, vai receber 2.500. Por isso as pessoas têm que comprar casa, têm que poupar, têm que ter isto, têm que ter aquilo. Mas as pessoas aqui também têm que ter o pilar, que no fundo é uma poupança, um seguro privado. Não é privado, não é do Estado, mas ou fazem um seguro privado para a reforma. Realmente a reforma é. Mas a verdade é uma. Como é que é possível em Portugal um gajo ir 4 anos para a Assembleia da República e ter reforma vitalícia, depois tem reforma vitalícia da Galp, porque foi consultor, tem da EDP, tem disto, daquilo, e ganha 20 ou 30 mil de reforma. Porquê? E quantos outros ganham 400? Aqui não. Aqui praticamente toda a gente ganha igual, seja rico, seja pobre. E não é fácil viver com isso, não. Eu tenho aqui uma colega que trabalhava comigo na escola e diz ela, a minha sorte é que o meu filho comprou a casa onde eu vivia, ele é advogado e eu agora vivo com ele. É verdade, a reforma em Portugal, para alguns, é bem melhor do que aqui para a média. E depois tem uma coisa que, se a pessoa for casada, uma das pessoas ganha ainda menos. E às vezes eles fazem coisas que é divorciam-se para poderem ir buscar cada um 2.500. O que, sinceramente, num país rico, num país de primeiro mundo, isto parece do terceiro mundo. Pronto, as reformas, é verdade. Há coisas que, sendo rico em Portugal, é capaz de ser muito melhor que ser rico na Suíça. Mas sendo rico na Suíça, quer dizer que você não precisa da reforma. Sendo em Portugal, também não precisa da reforma. Eu espero que tenha dito tudo, acho que já falei demais. Algum comentário, podem comentar o que quiserem. Agora, não ponham só a palavra mentiroso, aldrabão. Expliquem o porquê. Eu estou aberto a receber comentários, ok? Continuação. E não se esqueçam do barbecue.